Boa noite, gente. Agora tá ok, estamos gravando. Boa noite, pessoal. Meu nome é André, sou coordenador aqui do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis pelo Engaja, do Engajamundo. Hoje nós vamos ter um grupo de estudos com a professora André, que é geógrafa, professora do Departamento de Geociências da UFPB e coordena, né, o projeto de extensão de pedagogia urbana. E ela vai, enfim, eu vou deixar ela se apresentar e falar mais ou menos sobre a proposta, né, de falar sobre essa questão dessa metodologia, né, da pedagogia urbana na luta pelo direito de cidade. E é isso, eu vou passar para a professora André. A professora André pode ficar à vontade. A gente tem 30 a 40 minutos, né, para a apresentação, depois a gente vai abrir para as perguntas do grupo. Bom, André, desde já, boa noite a todas e a todos. Agradeço o convite. Desculpa, eu não... tá. Agradeço o convite, é sempre uma boa oportunidade de falar do que a gente faz, né? E é uma boa oportunidade também, a partir do convite do André, de falar um pouco das bases teóricas e metodológicas que levou à construção do projeto Pedagogia Urbana, que é um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba. Né? Para entender um pouco desse projeto, acho que perpassa também um pouco pela minha história, assim, da minha trajetória de pesquisa. Né? Como a André mencionou, eu sou geógrafa, eu sou professora do Departamento de Geociências da UFPB, e eu tenho uma trajetória de pesquisa que é dentro de uma área da geografia que a gente chama de geografia urbana, vamos dizer assim, um pouco parecida com o que é considerado urbanismo. Né? Bem um pouco parecida, porque vamos dizer assim que existe dentro da geografia urbana um viés crítico bastante forte, né, que traz aí algumas distinções com a perspectiva do urbanismo e para a qual até o Lefebvre também fez umas críticas. Né? Então, e esse projeto ele tem muito a ver com essa minha trajetória de pesquisa. Né? Eu inicio na pesquisa relativamente cedo, no segundo ano de graduação, com iniciação à docência. Até o final do curso eu continuo fazendo pesquisa no tema de morfologia urbana, ou seja, entender as formas, os processos, né, o conteúdo da urbanização, não só a urbanização brasileira, mas a urbanização mundial, e eu ainda trabalhei dentro de uma perspectiva, de uma sub-área que se chama geografia histórica, né, onde se tentava entender quais eram os padrões, vamos dizer assim, que a colonização portuguesa trazia para essas formas e processos das cidades brasileiras. Depois eu entro num debate, vamos dizer, numa geografia mais política, pensando quais são os instrumentos de gestão e como esses instrumentos eles fazem, né, uma regulação do uso e ocupação do solo, mas também como esse uso e regulação do solo, uso e ocupação do solo, ele atribui centralidade para algumas áreas da cidade. Desculpa, está faltando um R aí, centralidade. Depois disso, eu vou trabalhar nesse momento aí eu estou trabalhando mais no campo do setor público, né? Ou seja, como um agente público ele participa, não necessariamente pensando na organização da sociedade civil nisso, mas o papel do poder público nesse ordenamento territorial. E depois eu passo para entender no doutorado muito mais, numa perspectiva da geografia econômica, as estratégias de localização de agentes do setor privado, né? Ou seja, como esses agentes desde dos incorporadores, de construtores, até donos de empresas que possuem franquias como suas marcas, eles pensam o urbano e como é que eles constroem, vamos dizer assim, as suas estratégias para alocar seus empreendimentos em, vamos dizer assim, áreas da cidade. E desde 2015 para cá, eu entro mais no debate do planejamento e da gestão urbana, agora muito mais pela perspectiva da sociedade civil, mas também com um tema central agora, que são as mudanças climáticas, né? Ou seja, pensando como que as cidades agora, elas necessitam, né, de adaptação a essa pauta, que é uma pauta não só
vamos dizer assim, nacional, mas é uma pauta global, está na agenda global, como é que essas cidades elas têm capacidade de adaptação e que tipos de projetos e ações são necessários para se alcançar essa ideia de cidades sustentáveis, democráticas e inteligentes. Nesse sentido, atualmente eu tenho dois, vamos dizer assim, projetos estou com 2 projetos de pesquisa e um projeto de extensão. Os 2 projetos de pesquisa deles estão lotados no Observatório das Metrópoles, aí eu sigo uma linha dentro do Observatório das Metrópoles, que é estudando muito mais o regime urbano contemporâneo, mas mais uma demanda da mobilidade urbana, dessa infraestrutura, né, porque eu venho trabalhando com o tema cidades inteligentes, mas mais ainda centrada na digitalização de infraestruturas e programação de cidades, que vem sendo feita a partir dessa digitalização de infraestruturas, né? E aí eu estou falando de infraestruturas diversas, de mobilidade, estou falando de energia elétrica, estou falando de comunicação e de segurança, entre outros. E esse projeto está dentro do Núcleo de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, da UFPB, que é um núcleo que eu faço parte, e que é um núcleo que atende diretamente aos objetivos dos ODS, né, que seriam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e dentro do núcleo, vamos dizer assim, eu sou a responsável pelo ODS 11, que seriam cidades e comunidades sustentáveis. E o projeto de extensão, a pedagogia urbana, ele deriva, vamos dizer assim, dessa trajetória, e também por ter uma perspectiva de que... Bom, eu vou mencionar para vocês, então eu vou falar mais na frente, mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, é um vídeo curto. Desculpa. É um vídeo curto. Peraí. Desculpa, só parar um pouquinho. É um vídeo curto, tá? Eu trouxe ele porque eu acredito que as narrativas visuais, elas acabam ajudando a gente a encurtar, vamos dizer, um caminho de explicação bastante longo, que é falar um pouco sobre de como a gente sai, né, de uma urbanização onde a gente tem cidades comerciais até a gente pensar nessa urbanização planetária. O foco desse vídeo não é a urbanização, é um tema que vai ser mostrado aí, mas eu queria que vocês assistissem eles para a gente começar um debate melhor com relação ao tema que é objeto da fala de hoje.
Bom, eu coloquei esse vídeo porque ele é bastante ilustrativo, né? Ele fala todo desse percurso que a gente fez uma era da Revolução Industrial até aqui e como a urbanização ela ganhou, né, vamos dizer assim, essa escala planetária. E as consequências dessa escala planetária nas formas de organização da nossa vida e do trabalho frente a tantas revoluções tecnológicas, né? Principalmente, vamos dizer, aí na questão da comunicação, mas também de matriz elétrica, ou seja, nós mudamos completamente a forma como nós organizamos as nossas vidas e as relações de trabalho. Isso não é nada novo, né? Vamos dizer assim, essa conclusão, essa percepção, ela não chega a ser nada novo. O Lefebvre, quando ele escreve a obra Revolução Urbana, ainda que ele vai falar ali numa sociedade urbana do ponto de vista utópico, quando ele vai pensar o processo histórico da urbanização e ele está ali criando classificações de cidades, ele estabelece uma zona crítica, né? Essa zona crítica ali na final da década de 60, 70, eu faço uma comparação direta com esse momento que a gente está vivendo agora, né, esse ponto que a gente chegou para falar de que já existe uma era urbana, uma urbanização planetária, isso não sou eu que digo, o Neil Brenner, tá, e o próprio Haber também, eles já tomam, né, isso enquanto consideração das suas reflexões. E para o Lefebvre, quando ele fala dessa zona crítica, ele fala de que essa catalisação, né, que a industrialização propiciou em novos arranjos e formatos de vida, vai trazer aí coisas que são muito boas e muito ruins, que se misturam, e que, no fim, a reflexão política disso vai ser bastante confusa de ser feita, né? Mas uma das deixas do Lefebvre, nessa mesma obra, na Revolução Urbana, é que toda e qualquer transformação para um sentido de um alcance de uma sociedade urbana, como ele estava colocando ali, de saber usar, vamos dizer, e alcançar o que fosse de melhor disso que é proporcionado, né, por essas transformações, só se dá, de fato, enquanto uma força social e política, né? E a gente vive esse momento de uma globalização de crise, uma crise social que ela, na verdade, ela cada vez mais demonstra, a pandemia está demonstrando isso também, que são o aumento das desigualdades sociais. A gente tem alcançado melhorias em alguns pontos, em alguns temas, mas a gente percebe que as desigualdades sociais, né, os processos que engendram e aumentam as desigualdades sociais, eles continuam em curso. A gente tem uma crise política, e eu não estou falando uma crise política no sentido de tomar parte de uma ideologia ou de se posicionar enquanto de esquerda ou de direita, mas eu falo de uma crise política que é bastante séria e mais profunda do que isso, que é uma falta de confiança. A gente tem uma falta de confiança de governantes com governantes, numa escala mundial, mas uma falta de governantes entre governados e governantes, ou seja, a gente vive essa crise política, a gente vive, por outro lado, também uma crise econômica, que é uma crise que de uma das forças, vamos dizer assim, neoliberais, elas estão cada vez mais se concretizando, se materializando, especialmente em regiões que dentro, né, desse ciclo, desse processo oscilatório, né, vamos dizer assim, que é o capital, a América Latina tem sido cada vez mais, vamos dizer assim, abalada por conta dessas forças neoliberalistas que retornam e que têm reduzido o Estado e que têm cada vez mais diminuído o papel da sociedade civil dentro desses Estados. A gente tem uma democracia super nova, uma democracia que tem pouco mais, vamos dizer, de 30 anos, né? E é uma democracia que ela ainda está enquadrada enquanto democracia indireta, mas no qual foi aberto alguns processos, alguns espaços
decisórios, né, onde a população ela pode ter uma participação direta nesses processos. No entanto, a gente percebeu que houve uma certa acomodação. Isso aí não sou eu que estou falando, é um estudo do IPEA que fala sobre o fim da Constituição, é um trabalho deles que fala sobre o fim da Constituição, de que no primeiro momento do estabelecimento da Constituição de 88, houve um certo atrito, né, entre aquilo que estava posto, principalmente relacionado à participação popular, e aquilo que foi se vendo com o passar dos anos, que foi uma acomodação, não só das ONGs, mas de movimentos sociais também desses espaços, chegando ao ponto desses espaços ou serem totalmente, vamos dizer assim, ocupados por ONGs e movimentos sociais, mas num processo de cooptação ou totalmente esvaziados. Né? Então, nesse sentido de buscar aquilo que a urbanização, ou o urbano, vamos dizer assim, que o Lefebvre coloca, teria de melhor para oferecer para as pessoas, porque nós somos seres humanos, nós vivemos no coletivo, e a cidade é a principal obra que a gente tem dessa forma de se viver de modo coletivo, né? Seria participando da vida política dela. Né? Então, a proposta de pedagogia urbana é uma proposta que ela é lançada no primeiro momento a linha que eu sigo, né? Obviamente, a ideia de pedagogia urbana, ela surge lá com o surgimento das redes educadoras em Barcelona, na década de 90, né? Que surge a rede de cidades educadoras, onde as cidades elas são consideradas como territórios. E, enquanto tal, há uma disputa de poder, né? E nessa disputa de poder, há uma constelação de forças onde cada agente específico, modelador do espaço urbano, tem uma força, por hora, às vezes, maior ou menor, isso depende muito das circunstâncias, avaliando a conjuntura, mas seria esse, vamos dizer assim, o caminho pelo qual seria possível termos acesso e o direito à cidade, que é colocado pelo Lefebvre em outra obra, ou seja, a partir de uma força social e política. Então, a pedagogia urbana, ele surge nesse contexto do debate de rede de cidades educadoras, e a cidade vista enquanto um agente, né, ou seja, um agente no sentido não de personificar a cidade, porque ela é sempre, pelo menos do ponto de vista crítico, do pensamento crítico, a cidade dela nunca vai ser sujeito, tá? Ela é sempre objeto, ela é sempre obra, e isso é o que a gente precisa mais reforçar, porque ao tentar naturalizar demais a cidade, a gente tira o caráter, a natureza social dela. E mais na frente eu vou falar isso para vocês, mas é o desconhecimento dessa natureza social dela que causa apatia, falta de compromisso dos cidadãos de realmente participarem da vida pública de suas cidades. Né? Então, o pedagogia urbana ele tem 3 grandes bases, vamos dizer assim, visto a partir do Marcelo Lopes de Souza, tá? Que seria o primeiro de tudo, é o desmistificar o planejamento e a gestão urbana, ou seja, sair no processo de urbanização e no momento que surgiram grandes problemas urbanos e que a necessidade do plano e do planejamento foi considerada como um papel do Estado, a gente viu que a dinâmica dentro desse processo foi atitudes tecnocráticas, ou seja, o planejar e o gerir a cidade estava sempre partindo daqueles que teriam conhecimento técnico e científico para isso. Quando, dentro da perspectiva de planejar, desmistificar o planejamento e a gestão, se concebe que a ideia da resolução dos problemas, ela estaria muito mais com os indivíduos que sofrem aqueles problemas e são capazes, a partir de um entendimento mínimo sobre como se resolve do ponto de vista fiscal, financeiro e até burocrático o problema, eles teriam uma solução desde que isso fosse introduzido para eles, ou vamos dizer assim, pedagogicamente passado para eles, né? Eles seriam capazes de dar soluções talvez muito mais eficazes do que os técnicos às vezes constroem. Né? O segundo ponto seria a socialização das informações em comunicação fácil e política pública acessível, e isso é o básico no sentido, e isso rege qualquer tipo de ativismo, né? Ou seja, ativismo deveria também reger qualquer tipo de construção de política pública que tenha participação popular, né? Ou seja, não dá para você tomar decisões se você não está bem informado, se você não conhece de fato sobre o que você vai vir a decidir, né, e sobre do que realmente se trata essa política. Então, é uma segunda base do pedagogia urbana, é essa de socializar informações, fazer isso de um jeito comunicativo mais próximo
do público-alvo, porque nem sempre a comunicação, ela se dá, vamos dizer assim, de uma forma mais efetiva, de maneira generalizada, então, ou seja, vocês precisam entender qual é o público-alvo, foco, para poder fazer essa comunicação, porque isso leva também ao terceiro ponto, base, dessa ideia, que é uma rotina de estimulação político-pedagógica. A partir do momento que você conhece a cidade, você entende quais são as comunidades, né, vamos dizer assim, que ocupam certas áreas da cidade, que precisam, né, conhecer determinados conceitos, determinados processos burocráticos, se constrói uma rotina de cursos de capacitação, de oficinas, de workshop, ou como é o caso muito do que o Pedagogia Urbana, se tenta entender qual é uma política pública que está ativa num dado ano para poder fazer esse processo de, entre aspas, vamos dizer assim, capacitação do cidadão para poder atuar num processo decisório importante. Então, essas são as prerrogativas básicas da ideia de pedagogia urbana, e ela vem da ideia das cidades enquanto um território, né, um agente educador, por entender a cidade como um território onde há uma constelação de forças e disputas de poder, que é concebido dentro da ideia de rede de cidades educadoras. E foi por conta desse entendimento, né, na verdade, da percepção de que, primeiro, a natureza social da cidade é completamente desconhecida. Né? É muito difícil, exceto dentro da universidade, onde você já tem estudantes com alguma formação, ou vindo da arquitetura, relações internacionais, geografia, por aí, que entendem essa natureza social da cidade, né? Ou seja, do quanto nós organizamos a nossa vida e o trabalho, através de como as coisas estão dispostas na cidade, como também se dá essa dinâmica dentro da cidade, né, e que todo esse processo de escolha, ele perpassa por outras escolhas, vamos dizer assim, que a gente faz também. Então, esse é um dos primeiros problemas, de que as pessoas não entendem que a cidade é esse ambiente no qual tudo aquilo que a gente decide fazer, inclusive no nosso dia, a partir do momento que a gente planeja o nosso dia, nós estamos desenhando, sim, essa cidade, né? Ou seja, quando você escolhe a sua rota de casa para o trabalho, quando você escolhe qual é o espaço público que você deve frequentar ou não frequentar, tudo isso faz parte do processo da produção do espaço urbano, né? Claro que cada agente tem uma força específica, a gente sabe que é assimétrico, essa constelação de forças ela é bastante assimétrica, né? Infelizmente, intervenções importantes muitas vezes não passam por uma escolha da sociedade civil sobre isso, mas, no geral, ao planejarmos a nossa vida, desde o ponto de vista daquilo do cotidiano até no período mais longínquo, a gente está também planejando a cidade que a gente quer de alguma maneira. Então, esse foi um dos primeiros motivos pelos quais eu pensei em elaborar o projeto Pedagogia Urbana. O segundo motivo foi sempre frequente perceber uma narrativa de desestímulo à participação popular por parte dos nossos representantes, né? Ou seja, a política é sempre vista como algo complexo, como algo que a população não deseja participar em razão da sua complexidade, é algo que, se colocado como se a população participa, gera uma ingovernabilidade, porque os processos são demorados, porque se demora muito a tomar decisão, porque as pessoas nunca entram em consenso. Enfim, há uma série de narrativas de desestímulo à população, e a gente vê que isso tem cada vez mais sido alimentado de uma maneira, até vamos dizer assim, sublime, né? Ou seja, em redes sociais e em outras, vamos dizer assim, outras coisas que a gente acaba consumindo, né? Ou seja, a gente tende sempre a se afastar mais, o natural agora as pessoas se afastarem mais da política, por conta, não só, no primeiro momento, da sujeira que as pessoas estão enxergando como a política é, ou seja, a questão da corrupção, enfim, das brigas, mas também por conta dessas narrativas aí. Um outro fato foi o não cumprimento da Constituição de 1988, e eu falo aqui mais com relação a esses espaços decisórios, acompanhando por conta da pesquisa a elaboração de políticas públicas das mais diversas, vamos dizer assim, natureza, mobilidade,
elaboração do plano diretor, tudo, a gente percebe que, e até mesmo participando dos conselhos, enquanto representantes da universidade dentro dos conselhos, a gente percebe que não está se cumprindo a Constituição, ou seja, se muda o regimento interno dos conselhos, se diminui o poder da sociedade civil, ao mesmo tempo aumentando, vamos dizer assim, o estado heteronômico do Estado, né, ou seja, conselhos, na maioria, compostos por Estado. Um dos exemplos clássicos disso que eu estou falando para vocês é até a atuação a modificação do CONAMA, né, e quais foram os objetivos que ficaram mais nítidos, vamos dizer assim, da alteração da composição do CONAMA, e no que isso resultou em mudanças na legislação recente. Né? E o quarto e o principal motivo, vamos dizer assim, da construção da pedagogia urbana é a perceber que mesmo frente à construção de políticas públicas que se dizem ter a participação popular, a gente percebe que a construção de metodologias dessa participação popular, ela é sempre muito tecnocrática. Né? Ou seja, os consultores, eles chegam com verdadeiras receitas de bolo numa cidade nova, né? Mas eles trazem aquilo que eles aplicaram em outras cidades e tentam fazer disso, não que que seja um erro, né? Você trazer exemplos que deram certo de outras cidades para ser aplicado numa cidade em X em questão, não é isso, mas é como você faz isso. Né? E quando eu falo de atitudes tecnocratas, é sempre essa atitude de que planejadores, pessoas com conhecimento técnico e científico de algo, tomam a decisão sem necessariamente consultar, ouvir e fazer com que a população participe disso. Né? Então, é algo bastante comum, infelizmente, no Brasil, essas receitas de bolos, essas práticas tecnocráticas. Então, a ideia de construir no momento, né, quando eu tenho em mente de construir pedagogia urbana, era justamente para isso, para tentar desmistificar o planejamento e a gestão urbana e a programação de cidades, que eu acho que esse é um tema bastante novo, né, no debate da teoria urbana, vamos dizer assim, de uma maneira, porque ele sai, né, do senso comum, ele leva para um outro aspecto, que seria o técnico, o científico, e traz uma outra linguagem também, que é uma linguagem desconhecida, inclusive para nós, que somos da área. Né? Ou seja, então, como você pensar em programar as cidades, não é mais em planejar, mas é fazer a programação dessas cidades a partir dessas redes de infraestruturas totalmente digitalizadas. Então, a gente tem, vamos dizer assim, a grande missão do Pedagogia Urbana é esse, né? E a gente sempre atua em 3 frentes. E a primeira delas é sempre assim, encarar a cidade como apta, ou seja, entender que as pessoas realmente, elas vivem no urbano e elas arranjam e fazem o seu dia a dia, né? E planejam sua vida a partir desse espaço, desse território que elas vivem. Então, a gente sempre tenta tocar nesse ponto com atividades educativas para promover o vínculo comunitário, né, nesse sentido de quanto mais se estimular o vínculo comunitário, de fazer com que as pessoas lidem com o seu próximo, e buscando também fazer desse próximo as periferias, fazer desse encontro, né, das pessoas com periferia. Eu acredito que as pessoas têm uma maior compreensão da cidade em que vivem, né? Ou seja, saber que determinadas, vamos dizer assim, decisões de que tomam também vão influenciar no espaço mais distante. Um segundo ponto também é sempre a cidadania como um direito e um dever, e aí nesse ponto, a gente está sempre buscando interações estratégicas para adotar, principalmente aqueles atores que podem participar de processos decisórios que estão na agenda, vamos dizer assim, da cidade naquele momento, fazer com que eles participem, né, promover os encontros entre eles e fazer com que eles pensem também em estratégias para participar desses momentos decisórios, e isso a gente tentando levar, né, com capacitação e conhecimento do tema, da política pública a ser trabalhada. E, por fim, uma outra frente
é a pedagogia como uma ação comunicativa, que é a questão da linguagem mesmo, né? Então, a gente está sempre tentando, é difícil, né, porque isso envolve comunicação não violenta, isso envolve empatia, isso envolve você ter ações, querer também cooperar, né, ter ações de solidariedade, isso aí, mas, principalmente, o que a gente vem falando é a questão de traduzir no máximo possível, vamos dizer assim, para a linguagem do grupo que a gente está trabalhando em questão. Né? Ou seja, entender qual é a linguagem dele para que a gente possa fazer possíveis analogias ou até mesmo metáforas para poder estar introduzindo o tema e fazendo com que esse tema adentre o repertório deles, né? Sem necessariamente vir como imposição, como curso de formação, mas na brincadeira, no meme, tornar isso uma coisa mais lúdica, né? Essa transmissão, vamos dizer assim, do conhecimento de um modo mais lúdico. Então, essas são as 3 frentes que a gente atua tentando trabalhar a desmistificação do planejamento da gestão urbana e programação de cidades. O projeto está no 3º ano. No primeiro ano do projeto, a gente buscou uma parceria com a Escola Olho Vivo do Tempo para trabalhar o tema da poluição dos rios, especificamente o Rio Gramame, que era o tema mais próximo da comunidade, mas também porque é um rio aqui para a gente que tem bastante importância para a cidade. Primeiro porque ele desenha os contornos da cidade, né, principalmente os contornos sul. E isso já dá uma questão de território a ser vivido, e aí já traz todos os serviços também ecossistêmicos do que o rio faz. Segundo, que o rio é o rio de abastecimento da cidade, ou seja, a água é a nossa primeira, vamos dizer assim, fonte de sobrevivência, e muitas vezes a falsa impressão que a gente tem é de que a água sai ali da torneirinha que a gente liga, e a gente não faz a menor ideia de toda a rede, não só que existe para nos abastecer, mas a política por trás disso também, e os espaços que são fornecedores, vamos dizer, disso para a gente. Então, a gente trabalhou com a comunidade Olho Vivo do Tempo, foi um trabalho mais com jovens e lideranças do bairro. Como foi o primeiro momento, eu diria que foi uma experiência bem gratificante, assim, mas foi para a gente realmente botar o pé no freio e ver que, tipo, no processo pedagógico, pensar as atividades pedagógicas também é bastante importante, principalmente quando você vai trabalhar com a faixa etária como essa, que é de crianças, né? Ou seja, são crianças que valorizam o espaço que elas estão, são crianças que já construíram identidade com o Rio e que agora querem, a partir disso, serem atuantes em momentos no qual decisões, vamos dizer assim, tanto de zoneamento ou algum acordo junto com o Ministério Público se faz que eles pudessem participar com maior conhecimento de causa. Então, esse foi o primeiro ano, essa primeira parceria, foi bem gratificante. O projeto acabou tirando o primeiro lugar no evento da UFPB, né, porque teve um impacto positivo num TAC que a comunidade estava construindo naquele momento dentro do Ministério Público, então isso foi bem proveitoso e interessante para a gente. No segundo momento, o ano passado, o projeto ele vai trabalhar com o tema mobilidade urbana, porque já estava em curso na cidade há quase 2 anos, no momento, né, naquele momento, há quase 2 anos, já estava em curso a elaboração do plano de mobilidade da cidade, seguindo aquela lei, né, 12.657, que é a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, onde a cidade seria obrigada a fazer. Então, desde 2017, já a pessoa começa a elaboração do curso, a elaboração do plano, mas uma elaboração sem consistência da participação popular, e a nossa ideia era fazer uma incidência nesse debate. Então, no primeiro momento, nesse primeiro ano, a ideia foi a gente capacitar ONGs e ativistas que trabalhavam com o tema para que eles pudessem participar dessas reuniões que haviam sido elaboradas pela consultoria, né, que estava fazendo, pelo consórcio que estava fazendo, tinha ganhado a licitação para poder fazer a elaboração do plano, com maior propriedade, com melhor propriedade, né, dos temas. Então, foram capacitações com relação à comunicação, a direito, orçamento, a como fazer buscas, a monitoramento também, né, e essa imagem que vocês veem aí é a rede social que foi construída
dentro do processo de elaboração do plano, né? Ou seja, os pontos em preto, eles correspondem aos momentos que houve reuniões do plano, ou seja, reuniões institucionais. Em amarelo, em vermelho, a gente tem os representantes do Estado, né, principalmente a nível do município. Em verde, a gente tem a participação... Não, desculpa, ao contrário. Em verde, a gente tem esses representantes do município. Em vermelho, os representantes de fora, né, vamos dizer assim, da gestão municipal, mas aí sempre colocando sociedade civil, teria os outros agentes em outras escalas, a escala estadual, a escala federal, e também a universidade, e o projeto da gente também até participou, né? E no terceiro ano, aqui está um pouco melhor, e nesse ano, a gente, como esse plano deveria ter sido aprovado esse ano, né, mas por conta da pandemia, enfim, e de outros problemas também que estão aí na articulação entre governo federal e governo municipal, essa aprovação do plano não aconteceu. O objetivo desse ano do plano era a gente incidir na sensibilização, vamos dizer assim, na conscientização das pessoas participarem de reuniões da audiência pública, no caso, né, onde o voto do cidadão, vamos dizer assim, seria decisório para a aprovação ou não do plano. Esse momento, infelizmente, ele ainda não existiu, né? Houve agora, nesses momentos finais da pandemia, nos momentos finais não, nos momentos iniciais, a gestão, o que ela não fez em 3 anos, ela acabou fazendo em 3 meses, em formato online, que foram audiências para apresentar o diagnóstico, o prognóstico e o plano em si, né, da construção do plano de mobilidade urbana da cidade. E aí, frente à pandemia também, a gente se viu em pensar em novas formas de operacionalizar aquilo que estava posto, né? Tanto do ponto de vista do planejamento, como também da execução. Mas nós continuamos, principalmente na interação, vamos dizer assim, estratégica, tentando não mobilizar, mas fazendo um trabalho de monitoramento para saber, né, porque a gente sabia que não ia dar para mobilizar, porque as pessoas não iriam realmente, de fato, sair de casa para poder estarem participando. E mesmo na audiência pública, online, o que nós percebemos foi que elas foram enviadas em cima da hora, né, sem as pessoas terem tido acesso à documentação necessária para poder ter uma opinião mais, vamos dizer assim, consistente. Então, nós ficamos mais num trabalho mesmo de fazer uma comunicação, né, de socializar as informações e continuar com um trabalho de monitoramento, sempre com um filtro de fazer essa transposição o máximo possível da linguagem, né? Aqui e aí, a gente entrou nesse tema da mobilidade urbana e da cidade, a gente sai do espectro, por conta aí também dessa formação teórica e metodológica que influencia a elaboração do projeto, né? A gente não entende a mobilidade só como uma questão dos deslocamentos, de como a gente se desloca, ou seja, da gente ir a pé, de bicicleta, transporte público, o seu próprio carro, né? Mas a gente pensa a mobilidade também como aquilo que motiva as pessoas a se deslocarem, né? Seja para a realização da sua vida cotidiana, de visitar um parente, comprar um pão, ir no supermercado, mas até o ir e vir ao trabalho, né, e tudo isso pensando quais são as demandas, o custo, a eficiência, as prioridades das pessoas frente a isso, né. A ideia isso aqui é mostrando um pouco da dispersão, eu vou passar mais rápido aqui, mas é mais, aqui também falando sobre o processo urbano de uma pessoa, mas é mais para falar para vocês, assim, de quais são as nossas perspectivas com relação à questão da mobilidade, né. Então, a gente, partindo do espectro de uma cidade sustentável, democrática e inteligente, a gente coloca esse modal, não a gente, né, mas está na literatura como um todo, os transportes ativos como os principais, vamos dizer assim, soluções para problemas de mobilidade que a gente tem na nossa cidade, né? A necessidade de conectar, porque dentro daquela prática tecnocrata, a gente viu que as cidades, elas foram compartimentadas, né, do ponto de vista funcionalista, ou seja, a gente tem a área residencial, a área comercial, a área industrial, e a gente viu que esse padrão de urbanização, ele acabou ocasionando a construção das cidades dispersas, né, e dessas sociedades altamente
concreto, bastante concreto. Então, tem a questão do conectar, que seria tentar trabalhar mais, não só os modais, mas também pensar em fazer uma conexão melhor dessas áreas das cidades, né? Estimular o uso do transporte público, promover mudanças, principalmente com relação àquilo que inibe as pessoas de usarem o transporte coletivo e passarem a usar mais um transporte público. O adensar e o misturar, que seria justamente tentando trazer a ideia de uma cidade compacta, né? Ou seja, da gente, porque a gente viu que vários dos problemas urbanos que a gente tem no Brasil, né, que a gente tem construído com esse padrão nosso, é a questão do desmatamento de florestas, poluição de rios, e vários dos outros problemas ambientais vêm por conta dessa urbanização dispersa que a gente tinha. Então, o adensar e o misturar, eles passam a ser, vamos dizer assim, não valores, mas princípios chaves para a gente tentar solucionar esses problemas que a gente tem, né, para que a gente possa voltar uma ideia de cidade na escala humana, né, porque a gente perdeu isso durante o século XX, as cidades foram pensadas para os carros, né, e essa ideia de trazer a escala humana, ela também traz, coloca em perspectiva uma outra ideia de cidade, aquelas ideias de cidades que eram pensadas no século XIX, uma cidade mais orgânica, né? Mas, claro, a gente está vivendo um outro momento histórico, com uma outra base técnica, né? E com um território que tem outras práticas e outros protocolos, mas que, mesmo assim, faz e torna possível a gente pensar essa ideia de cidade, né? Sustentável e, vamos dizer assim, democráticas e inteligentes que a gente quer. Então, esse foi mais, assim, uma exposição geral, para vocês entenderem um pouco do que é a pedagogia urbana, de onde eu parto para propor a ideia, né, do projeto de extensão pedagogia urbana. E aí eu fico aberta para o debate, para o que vocês quiserem. Eu finalizei, tá, André? Opa, sim, estava esperando eu ver se alguém ia se pronunciar para perguntar alguma coisa. Já que ninguém perguntou, eu vou falar, mas na verdade não é nem perguntar, só uma dúvida besta, na verdade. Eu ia perguntar da questão do Rio Gramame, porque eu me lembro que tinha tido esse projeto lá e eu fiquei na dúvida se tinha a ver ou não com pedagogia urbana. Já ficou esclarecido na apresentação, eu vi que tinha. E aí eu estava me lembrando agora também daquele mapa, acho que era o mapeando como urbano, alguma coisa assim. Eu não sei se teve a ver com o projeto ou não, se já foi outra coisa. Não, teve. Que, assim, o Pedagogia Urbana é um projeto de extensão da UFPB, mas ele é uma proposta pedagógica que eu desenvolvo também com outros colegas, em outros cursos, em outros momentos. Por exemplo, o mapeamento comum foi um deles, né, que foi um trabalho que eu fiz com o professor Pablo de Souto. A ideia era a gente promover um curso que a gente pudesse juntar pós-graduandos, graduandos, ativistas da cidade, ou simplesmente curiosos, para conhecer João Pessoa, né? E nesse intuito de conhecer João Pessoa, a gente trabalhou a ideia de bem comum, né, que é uma outra perspectiva, que traz uma ideia de refundação administrativa mesmo, fora assim, do que a gente conhece, né, de gestão e planejamento, mas no sentido também mais de fazer as pessoas valorizarem aquilo que é nosso na cidade, né, de reconhecer não só com um território seu, mas sobretudo uma área da cidade que tem um valor, né? Não só esse valor que seria afetivo de identidade, mas que tem um valor para o mercado também, né? Que tem um valor comercial e que, por conta desse valor comercial, ele é usurpado de diferentes maneiras, né? Então, a gente fez o trabalho do mapeamento comum, né, que foi esse trabalho bem bacana e foi totalmente colaborativo, porque os bens comuns assinalados no mapa foram levantados pelos alunos dentro da disciplina, ou seja, a gente teve primeiro um curso com uma formação teórica sobre o tema, depois uma parte mais prática de introdução à cartografia e até do próprio design mesmo, né? Então, foi um curso que durou uma semana e o produto final desse curso, uma semana do ponto de vista prático, né? E depois, com uma semana, os alunos elaboraram essa cartografia.
Um outro projeto também foi o Rio como sala de aula, que foi um trabalho que eu fiz para alunos, não sozinha, mas fiz com 2 colegas, a Letícia a Palazzi, que é uma geógrafa especialista em mudanças climáticas, e também o próprio Pablo. A gente fez o Rio como sala de aula. A ideia era levar o Rio como esse instrumento pedagógico, mas também analisar a ocupação da margem do rio e como isso tinha a ver não só com a relação disso dentro de um processo histórico, mas também do papel do rio para a cidade. E aí, no caso, era o rio, foi o rio... Ai, me fugiu, o Rio Sanhoá, né? Já é uma outra proposta. E uma outra também proposta pedagógica que teve dentro do Pedagogia Urbana foi com o curso de turismo, que existe uma comunidade aqui em João Pessoa que se chama Porto do Capim, que tem como liderança um grupo de mulheres bastante forte, e a ideia do projeto foi com que, ao trabalhar de modo interdisciplinar com os alunos do curso, a gente conseguisse construir dentro de cada disciplina o que era a demanda da atividade turística que a comunidade exercia, né? Turismo de base comunitária, ou seja, então, faltava para eles o que foi levantado no primeiro momento, a ideia de sinalização, a construção de um próprio material, né, que eles pudessem divulgar a história da comunidade, um mapa turístico também para eles. Então, foram produtos que foram construídos dentro das disciplinas, num trabalho integrado, mas pensando na área da cidade, Porto do Capim, e no qual a comunidade também participou desse processo de definir quais eram os produtos, né, e também da própria construção deles, dependendo do produto a ser assinalado. Então, o Pedagogia Urbana, ele sai dessa alçada, assim, só do projeto de extensão da UFPB, mas ele tem essa proposta pedagógica, né, propiciar ao máximo a capacitação do cidadão para que ele possa atuar na vida pública da sociedade. Não necessariamente essa vida pública que tem uma agenda definida dentro da gestão, tá? Mas uma vida pública no qual espaços colaborativos sejam criados, nos quais espaços de diálogo para a construção de ideias sejam criados. Então, essa é a proposta do projeto, assim, Pedagogia Urbana. É uma forma que da universidade de dar suporte para escolas públicas, para escolas privadas, né? E também para fortalecer, vamos dizer assim, esse poder do cidadão frente à construção de políticas públicas que em algum determinado momento possa vir à tona na cidade. Oi. Oi, eu queria muito uma coisa. Você está me ouvindo? Certo. Cansativo. Você viu alguém ganhar essa consciência de cidadania, assim, se a pessoa começou a se engajar politicamente na cidade? E como está o Rio hoje? Está tudo bem com ele? Como foi o que é que você fez na sala com os garotos e garotas falando do Rio? Eu queria saber. Lá do Rio Gramame, né? No caso, a tua pergunta. Sim. Então, no primeiro momento, na escola lá do Rio Gramame, a minha primeira ideia era fazer com que eles se empoderassem do território onde eles estavam. Então, era reconhecimento mesmo de área, sabe? De levar mapas e saber se eles sabiam apontar onde eles estavam. O que ficou claro que eles não sabiam, então a gente fez um trabalho deles reconhecerem onde eles estavam na cidade, depois de reconhecerem a cidade como um todo. E aí a gente partia para assuntos mais específicos e que eram trazidos por eles enquanto demanda. Por exemplo, o que nem era interesse da gente naquele momento e que me chamou a atenção foi a questão da mobilidade. Eles reclamavam muito porque eles iam para a escola de bicicleta e as ruas eram muito esburacadas, que em dia de chuva não dava para ir porque a bicicleta atolava, que não tinha calçada. Então, a gente foi trabalhando muito mais a partir da percepção deles. Mas a gente fez primeiro esse trabalho, né, de, vamos dizer assim, uma cartografia social, para eles se reconhecerem, identificarem também as cidades, e depois a gente foi trabalhando a questão mais específica do Rio. Né? E aí é uma comunidade que, na verdade, com a questão do Rio, eles mais ensinaram a gente
do que a gente foi capaz de ensinar para eles, né? Porque eles mostraram como é que eles lidavam com o rio, como é que eram as brincadeiras deles dentro dos rios, e aí, dentro desse processo, deles mostrarem para a gente o que eles faziam, que parte do rio que eles mais gostavam, onde é que a mãe deles plantava alguma coisa, aí a gente começou a tratar a importância do rio, e falar, trazer, vamos dizer assim, elementos técnicos, né, mais específico para eles entender que existe um comitê de bacias, e que nesse comitê de bacias é onde se regula a ocupação das margens dos rios. Então, foi nesse processo, assim. O rio hoje, infelizmente, para a tua segunda pergunta, né, o rio hoje, infelizmente, ele ainda continua sendo poluído, né, o Rio Gramame, ele tem uma poluição, o que a gente chama de a poluição bastante forte nele é uma produção industrial, né, o seu rejeito da indústria, então ainda se tem, ainda vem sendo, vamos dizer assim, sendo poluído, mas por outro lado também, por conta de projetos de extensão da UFPB, essa comunidade ela vem se fortalecendo e também, a partir desse fortalecimento, tomando cuidado do rio, né? Por exemplo, professores da área de biologia realizam projetos de fossas ecológicas, de alguns projetos que fazem com garrafa PET, que tenta conter a poluição do rio para que ela não vá para foz, enfim, de projeto de regeneração da mata ciliar. Agora também a gente está trabalhando na questão do turismo de base comunitária junto com eles, e aonde o rio entra como um atrativo turístico para eles, né? Então, a gente sempre tenta, uma das filosofias, vamos dizer assim, né, princípios de pedagogia urbana, é fazer com que a demanda sempre parta do público, daquele público que a gente está trabalhando naquele momento. A ideia da gente não é impor nada, não é vir também com uma formação pronta, ou seja, partindo do que a gente considera que seja interessante que eles saibam, não. A ideia é sair desse esquema tradicional de pedagogia, onde você vem com um curso, uma metodologia pronto, e fazer com que aqueles indivíduos te deem essa demanda, sabe? E aí, a partir dessa demanda, a gente trabalha, e por isso que a equipe do projeto sempre tenta, assim, na maior parte das vezes, fazer com que essa equipe, ela seja o mais, vamos dizer assim, diversa possível. Então, a gente tem design, a gente tem turismólogos na equipe, a gente tem geógrafos, a gente vai ter arquitetos, tem economistas. Então, é uma equipe bem diversa, porque é justamente para quando essa demanda volta, a gente pensar em práticas que realmente sejam eficazes para se transpor o conhecimento que eles querem receber naquele momento. E aí, só me perguntaram aqui se existe uma colaboração e participação do setor público nesse processo. Não, infelizmente não. Mas é algo que seria muito, eu diria assim, muito bem visto, se tivesse aqui. Por exemplo, só para falar da questão desse tema atual, que é a mobilidade urbana. A gente sabe que dentro da secretaria, muitas vezes a secretaria libera recursos para fazer propagandas educativas, né, no trânsito. E a gente sabe que muitas vezes essa propaganda educativa, de pegar uma faixa, ficar lá no sinal, um tempão, tentando dizer às pessoas como ela deve se comportar, tudo não funciona. Então, o que nós temos é um repertório de metodologias que também pode oferecer práticas educativas para as propostas e campanhas do setor público, mas, infelizmente, esse approach, vamos dizer assim, ainda não aconteceu, porque o setor público sempre olha para um grupo, um movimento social que monitora a prefeitura, ou que faz críticas a algumas ações suas, como se fosse inimigo, né? Infelizmente, eles acham que a gente está ali fazendo um trabalho de oposição, quando, na verdade, a gente não está fazendo nenhuma disputa partidária com eles, a gente só está querendo participar de um processo que nós temos o direito de participar, né? E seria o ideal que a gente pudesse ter essa colaboração, vamos dizer assim, com o poder público, mas ela realmente, infelizmente, não acontece. Oi, professora, boa noite. Eu posso falar? Quer falar alguma coisa? Eu falo bastante, né? E aí
sou a Bárbara, eu sou aqui de São Paulo, estudo geografia também, né? Então, o André, ele eu fui uma das pessoas que ficou com dúvidas sobre o tema de pedagogia urbana, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar, e quando veio o nome na minha cabeça, eu achava que era alguma coisa de também utilizar o espaço urbano na questão da educação, né? O sentido de ensinar. Eu tenho um exemplo perto da universidade onde eu estudo, aqui na periferia da Zona Leste de São Paulo, que ele é o professor do ensino fundamental e médio, que justamente ele levava as crianças para a rua, né? Ensinava os pontos, assim, tudo. Eu tinha muito essa ideia na cabeça, acho que era pelo nome da pedagogia em si. Aí eu queria pedir desculpas por isso também, né? Por conta dessa confusão que eu fiz na cabeça, né? É um pouco disso, tá, Bárbara? É usar da cidade, dos espaços da cidade, para que eles sejam instrumentos pedagógicos para uma vivência, assim, né? E também percepção de um problema. Depende do que vai ser abordado, da prática a ser definida. Mas é usar da cidade mesmo enquanto um instrumento metodológico. Que ele partia muito dessa parte de ensinar justamente conteúdo de geografia, né? Não necessariamente no ponto de vista de participação. E aí era uma questão assim que eu fiquei um pouco confusa, porque eu falei para o André, eu não sabia se era uma base epistemológica, se era uma metodologia, era um método, né? E aí eu gostei bastante do seu trabalho, porque eu vi que você tem uma base epistemológica, quando você citou Harvey, citou o Lefebvre também, que é de uma base mais libertária, né? Acho que poderia dizer. O Harvey nem tanto. O André me tinha me falado sobre isso. Você partia de uma base mais libertária também O Marcelo Lopes de Souza, ele tem uma perspectiva, vamos dizer assim, mais libertária, né, da cidade. O Havel e o Lefebvre, vamos dizer assim, está dentro... São pensadores críticos também, né, mas tem uma vinculação com as categorias marxistas mais fortes, vamos dizer assim, do que o Marcelo. Eu sinto, é uma questão mesmo, porque eu sinto às vezes falta disso aqui no nosso trabalho, na organização, no grupo de trabalho também, né? A gente parte só com a nova agenda urbana enquanto documento, e eu tenho dificuldade de entender em qual epistemologia está encaixada a nova agenda urbana, né? Enquanto um documento aí produzido pela ONU e tudo, é um documento que fala de direito à cidade, ao mesmo tempo que fala de parceria público-privada. Não foi o que o Lefebvre escreveu de direito à cidade lá nos anos 60, né? Foi uma coisa que foi se esvaziando, então eu gostei muito do seu projeto por causa disso também. Acho que é uma coisa que eu até vejo que faz falta aqui no nosso trabalho. E você disse que veio da escola de Barcelona, né? Eu imagino que tenha vindo de todo aquele processo que a cidade passou de remodelação, para os processos bem espoliativos, né? E eu gostei bastante disso que você trouxe, que não tem nada contra a gente importar conhecimento. Eu vim aqui de São Paulo, convivo com um grupo que pensa cidades que faz parte da classe média, que não, porque foi para Paris, descobriu que era maravilhoso, foi para Barcelona, descobriu que é maravilhoso, a cidade é maravilhosa, e nada contra, mas quando você fala isso para mim, você tem que falar para mim o que você acha bonito nisso. É o planejamento urbano? Você acha, você sabe a partir de quais processos isso foi feito? Foi uma coisa que você trouxe na sua fala também, que eu acho que é muito importante. Eu acho que é uma autocrítica que eu também faço para o nosso trabalho, né? Da onde a gente, se a gente não é nada contra ser desse jeito, mas de que formas, né? Você vê que o processo se repetiu em Recife, se repetiu no Rio por conta das Olimpíadas, vários processos de remoção, de remodelar a cidade, né? Foi muito parecido com o que houve na Europa e foi uma coisa com a qual a gente brigou bastante também nesse sentido. E eu não acho que era mais esses comentários mesmo que eu queria fazer, professor. Eu gostei muito da forma como você trazia as coisas, assim. Eu também gostei bastante do que você disse da questão de participação social das pessoas nesses espaços, embora eu também vá por uma linha mais de discutir as desigualdades que permeiam, né? Quando você vai participar desses espaços, eu falo de desigualdades sociais mesmo, aqui os processos de tomada de decisão numa cidade gigantesca como São Paulo, que você tem uma periferia que está a 2, quase 3 horas do centro, com um preço de passagem de transporte absurdo,
Geralmente são sempre pessoas mais da classe média que estão participando também, ou pessoas aí que já estão articuladas e também vão representar as periferias, né? E nem sempre é a periferia em si, alguém que vai representar elas, né? Que tem mais condições. Não acho isso um processo muito democrático, de certo ponto de vista, né? Eu vejo aqui que os conselhos, eu participo de conselho também, a gente até tem um bom público, mas que público é aquele? Eu sempre questiono isso também, né? Que público é esse que tá? Aonde as discussões estão indo também? Eu pego muito um exemplo também, a gente discute, vai levar as conversas para os bairros, a gente leva para as zonas, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, só que as zonas já são cidades em si, né? Então, ainda assim, não funciona. Você não expande a discussão da maior forma possível. Eu acho que são espaços muito desiguais, assim, para participar também. Geralmente, quem está neles é quem é pago para fazer isso, quem é pago para exercer participação social. Isso mesmo nas ONGs, né? Que não tem que pedir licença às 8 da manhã do trabalho para ir para esses conselhos, que eu olho muito por esse viés também, né, de quem de fato está podendo participar, mas acho que era mais esses comentários mesmo, professora, achei muito bom o seu projeto, fiz aí uma certa confusão por conta do nome, acho que o André falou contigo sobre, né, mas foi mais por isso mesmo. Com relação ao nome, assim, o Pedagogia Urbana, quem difundiu mais foi o Marcelo Lopes de Souza, naquela obra Mudar a Cidade. Ele começa, né, com Pedagogia Urbana, depois naquela outra obra, O Espaço e a Ágora e a Prisão, né, estudo sobre a redemocratização do planejamento no Brasil, planejamento urbano no Brasil. Ele trabalha um pouco melhor a ideia do Pedagogia Urbana, mas com relação a esses problemas que você colocou, com relação à extensão da malha territorial e a participação da população, é algo bastante difícil mesmo, principalmente quando a gente pensa o Brasil, o tamanho das nossas cidades. Mas uma das coisas que a gente precisa ter sempre em mente é que esse trabalho ele exige uma rotina e ele não é feito de forma imediata. Né? Ou seja, ele acontece aos poucos, deveria, né? Esse processo de formação está acontecendo aos poucos, né? E a ideia é que quanto mais você consegue estender isso numa malha territorial, mais você vai conseguindo o engajamento das pessoas em algumas atividades, ações educativas que você pode vir a fazer. Né? Essa questão da receita de bolo, ela é real, assim, ela não serve nem para exemplos bons, por exemplo, conseguiram fazer o plano diretor de São Paulo, teve uma metodologia participativa, ok. A metodologia participativa que vocês tiveram não serve para a gente em João Pessoa. Né? Então, é preciso fazer adequações, porque é preciso entender com que público você vai conversar, qual é o nível de escolaridade, qual é a faixa etária, qual é o tempo de disponibilidade. Então, são vamos dizer assim, um conjunto de operações, vamos dizer assim, que a gente precisa fazer para tomar conta disso. Né? Com relação à questão da pedagogia e à relação da cidade, é a cidade enquanto um instrumento metodológico mesmo, no sentido assim, até de não só estar trabalhando conteúdos de geografia, daquilo que a gente vê dentro dos livros didáticos de geografia, mas uma vez que a geografia é essa disciplina que busca apresentar a realidade do mundo para o indivíduo, mostrar também como é que essa realidade está conectada com outros campos disciplinares. Sabe? Então, é pensar na relação dos processos naturais com os processos sociais, como é que eles se acomodam dentro dessa topografia da cidade, entendeu? Até para poder fazer uma discussão de problemas ambientais que existem dentro da cidade, né, e de onde eles são oriundos. Então, vamos dizer assim, tem um espectro grande que, na medida que você for elaborar um projeto, você precisa definir, né? Qual vai ser o teu tema do urbano, né? Que a gente sabe que o urbano tem esse sistema, então qual vai ser o tema que vai ser trabalhado, qual vai ser a área, qual é o objetivo. Então, são coisas que importam, assim, agora. Professora. Posso ir na frente? Pode falar, pode falar. Tá. Eu sou a Bia, eu sou daqui da FRJ, eu sou estudante do IPUR, e eu tenho alguns professores que são do Observatório da Metrópole. E eu queria saber um pouco mais sobre o seu projeto de lá, assim, o que você desenvolve, mais para a área de mobilidade?
A linha de mobilidade urbana, né, que tem um grupo específico dentro do observatório, que é para tentar entender quais estão sendo os desdobramentos dessa lei de 2012 nas cidades brasileiras, como é que estão acontecendo, no sentido de quais são os arranjos empresariais que estão sendo feitos dentro da cidade, como é que o próprio consórcio, né, a concessão e os consórcios que existem dentro da cidade são organizados, ou seja, desde tentar descobrir quem são esses atores envolvidos, até a malha viária de João Pessoa, dividida na sua hierarquia, ou seja, avenida, rua, um levantamento do estado de conservação dessa infraestrutura, do tipo de infraestruturas, de linhas. Então, a pesquisa é mais sobre o quadro da mobilidade urbana mesmo, no caso, eu, em específico, da conta de João Pessoa, né? Mas o observatório é o Brasil inteiro, aí tem vários núcleos, e quem faz a coordenação desse GT é o Jussiano, né? O Jussiano Rodrigues. Então, ele é o responsável. E aqui em João Pessoa, a gente entra as nossas descobertas, vamos dizer assim, é um contexto bem específico, assim, João Pessoa está recebendo um financiamento desde 2015, que é um financiamento que vem do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que acabou acelerando, vamos dizer assim, um pouco esse processo, enquanto muitas outras cidades têm dificuldade na elaboração desse plano por conta do financiamento, né, para poder elaborar. Vamos dizer aqui que João Pessoa não passou por esse problema. Mas, por outro lado, a gente é uma cidade que é uma capital do estado, mas que não é uma metrópole ainda, né? E por não ser uma metrópole ainda, do ponto de vista da gestão, principalmente daquilo de fazer diagnóstico de dados, a gente ainda, infelizmente, está muito restrito só ao que é João Pessoa, porque os municípios menores não conseguem dar essa resposta, né? E, ao mesmo tempo, as soluções também vão ser pensadas apenas para João Pessoa e não para essa região metropolitana que, do ponto de vista material, vamos dizer assim, ela já vem se concretizando, sabe? A gente já tem passado por um processo de conurbação, mas ainda essa relação, vamos dizer assim, de uma vida urbana, para a gente falar de metrópole, ainda não existe em João Pessoa. Não, também no caso, a questão de mobilidade agora começa a ser mais pensada também voltado para a sustentabilidade, né? Que eu acho que até um tempo atrás a gente pensava mais mobilidade só em relação à questão de como organizar os transportes públicos, mas sem pensar nessa questão de sustentabilidade. Eu acho que temas que se relacionam muito hoje, né? Eu digo assim, na trajetória brasileira de pensar o termo, né, a gente sempre trabalhou como transporte, né, sempre foi pensado uma política para transporte e tudo. Quando a gente quando o tema mobilidade urbana, ele vem, né, e ele adentra esse instrumento público que a gente vai ter, esse dispositivo que vai ser a lei, esse dispositivo jurídico, e entra o termo mobilidade, a gente para de pensar, vamos dizer assim, só na questão do transporte e tenta ir para aquela pergunta que eu falei, por que a gente se desloca? Né? Quais são as motivações que a gente tem para essa casa? Né? E quais são as motivações que a gente tem para a gente fazer as escolhas dos modais que a gente faz? Né? Então, obviamente que isso perpassa pelo ordenamento territorial da cidade, uso e ocupação do solo mesmo, onde estão os estabelecimentos que a gente precisa ir todo dia, né? Onde estão as pessoas que a gente precisa ver todos os dias. Mas a gente faz isso, é melhor ir de carro, porque é melhor a gente ir de carro por uma questão de conforto, por uma questão de custo, ou porque a infraestrutura disponível é melhor. Enfim, então, quando essa lei vem e traz o termo mobilidade, ela faz com que ao se pensar na política de transporte, se pense tudo isso também. E, claro, sustentabilidade entra com esse termo, um verdadeiro jargão, porque é o que está, vamos dizer assim, é o que está na agenda política, não só a nível nacional, vamos dizer assim, mas a nível global. A gente tem um problema sério, que é esse que eu mencionei para vocês, a gente vive um novo período na história da Terra, a gente está passando por um problema de mudanças climáticas e que as nossas cidades, elas precisam se adaptar a essas mudanças climáticas. O transporte é um dos principais
causadores, vamos dizer assim, não vou dizer causador, mas que potencializa ainda mais esse problema que a gente tem da mudança climática, né? Ou seja, por conta da própria matriz energética, né? E também por a gente ter entrado num padrão de consumo que o automóvel, ele é o objeto no momento, né? Ou seja, todo mundo quer ter um carro, todo mundo tem um carro, a gente tem não só um custo da produção, mas também um custo do uso, né? De colocar esse carro na rua. Né, e isso gera desequilíbrios, vamos dizer assim, e isso faz com que a gente pense na questão da sustentabilidade da mobilidade, mas permeando, colocando também a sustentabilidade em outros pontos, no transporte ativo, por exemplo. Como é que você vai estimular a caminhada e a bicicleta se você tem uma política de desflorestar a sua cidade? Não, você só vai garantir que realmente a caminhada ou a bicicleta, ela venha se tornar um modal que seja uma opção para os seus cidadãos a partir do momento que você puder oferecer a gestão, né? Puder oferecer um conforto térmico para o deslocamento dessas pessoas. E isso a gente sabe que as árvores fazem um papel muito bem. Né? Então, a sustentabilidade entra nesse contexto, tanto por conta do carro, né? E essa matriz energética que a gente tem ser um problema, e, na outra ponta, há algumas soluções para a questão do transporte ativo também se dá por uma política ambiental que precisa ser pensada, integrada com a questão da mobilidade urbana. Porque eu sei que quando a gente fala sustentabilidade, principalmente que vocês estão nesses GTs, né, que tem um conto que tem uma diretriz da Agenda 2030, quando a gente fala sustentabilidade, a gente fala das 3 dimensões da sustentabilidade, né, mas eu estou reforçando aqui, no caso, essa dimensão mais ambiental, sabe? Mas, óbvio, passa também por uma questão urbana, passa também por uma questão econômica também, essa dimensão da sustentabilidade. Mas o foco, vamos dizer assim, para a gente estar pensando agora essas escolhas e soluções, seria, nesse momento, por uma questão ambiental. Por exemplo, o plano que foi apresentado para João Pessoa, em nenhum momento se questionou a troca mesmo sendo um plano que a escala, o horizonte, foi 2038, né, são as soluções apresentadas para até 2038, em nenhum momento se colocou pensar em reflorestamento de ciclovias, pensar em reflorestamento de áreas onde sejam que as pessoas de pedestres, né, para as pessoas caminharem, em nenhum momento também se pensou na troca da matriz energética do transporte público. Né? Então, mesmo sendo um plano que foi elaborado com um financiamento que tem como objetivo a construção de uma cidade emergente e sustentável, né, que é o financiamento do BID, que ele segue a ideia da ONU, da Agenda 2030, para poder estabelecer financiamentos para cidades latino-americanas. E isso leva a um outro ponto de discussão dentro da perspectiva da pedagogia urbana, que é sempre quando uma das regras, vamos dizer assim, que quando você vai pensar em algo, em alguma proposta, tem que ter sempre pensar na constelação do poder, constelação de forças, que o Marcelo Lopes de Souza fala, né? Ou seja, para a gente pensar em atuar em alguma área, a gente precisa pensar na constelação de forças que existe ali. E, geralmente, vocês do Rio de Janeiro sabem muito bem que a gente sabe quando vem esses investimentos supranacionais, por mais que nós estejamos, do ponto de vista dos dispositivos jurídicos equipados para poder fazer valer a nossa participação, a gente sabe que a força que vem de fora, supranacional, é muito maior, e elas acabam atropelando, e as vontades dos, vamos dizer assim, dos gestores e os articulados com eles são que é feita, né? Infelizmente. Oi. Eu queria, de verdade, parabenizar, de verdade, aquilo que Bárbara falou, gente, é verdade, sabe? Eu estou tentando fazer mais ou menos isso aqui, e é muita coincidência, sabe, que a gente está tratando aqui. Eu queria perguntar uma coisa para você, por onde eu começo? Assim, vê só, aqui tem um rio chamado Rio Beberibe. E nesse rio, ele traça a periferia e vai para o centro da cidade, aqui em Recife. Aí, ele tem essa questão do lixo, etc. E os ribeirinhos, né, que sempre são esquecidos.
A mobilidade aqui, né, tem algumas ruas que não são asfaltadas, enfim, essas coisas. E lá na prefeitura está dizendo que está asfaltado, etc. Eu queria muito trabalhar tanto o Rio, tanto as pessoas da comunidade, como você fez. Tipo, falar sobre a questão ambiental, a questão da moradia, enfim, falar de água, falar da crise climática, essas coisas. Mas você já tem uma comunidade? Você já sabe com que comunidade você quer atuar? Na minha, sabe? No meu bairro, sabe? Que O teu o rio, bairro, o teu bairro. o rio é bem perto daqui, a afluente desse rio. E existem ribeirinhos. Eu só não sei como atuar, não sei como conversar com as escolas, não sei como você fez isso. Foi para a universidade, né? Esse trabalho de pensar na constelação de forças é também um pouco daquilo que a gente conhece, de pensar quais são os stakeholders do projeto. Ou seja, quem poderia te ajudar nessa, ou quem seria, vamos também dizer assim, o público-alvo. Eu acho que esse brainstorm precisa ser feito com quem vai te ajudar a fazer isso. Né? Ou seja, com qual é a equipe que vai te ajudar, ou quem seriam os teus parceiros nisso aí. E o que vai ser feito depende muito do que você tem, né? E aí, mesmo tendo pouco, dá para se fazer muito, tá? Mas também de onde você quer chegar. Né? Essas são perguntas, assim, no brainstorm que a gente sempre precisa fazer. Eu tenho, e aí isso sai tanto de planejar, elaborar oficinas, mas entra num campo também que é do ativismo, sabe? Você precisa pensar em estratégias que estão direcionadas ao ativismo. E aí eu sempre recomendo muito aquele site beautifulrising.org, não sei se vocês conhecem, mas lá tem uma série de metodologias, tem uma série de princípios que, às vezes, é aquilo que eu falo, dá para você se espelhar e ver o que você quer fazer, né? Com relação a trabalhar sempre o Rio, eu sempre opto muito por conversas, assim, eu gosto muito de propor rodas de conversas antes de começar qualquer atividade em um local, entendeu? Então, é ouvir mesmo, propor alguma atividade que você consiga captar o interesse deles, tipo, dependendo da faixa etária, né? Por exemplo, com jovens, eu acabo usando muito a questão do desenho, né, de se expressar em desenhos ou em mapas. Eu acho que o trabalho de usar a cartografia é muito bom, principalmente para fazer entender o potencial do rio, né, e a importância do rio em toda a dinâmica da cidade, assim, com relação à vegetação, mas com relação também à disposição das vias, pensar o tráfego da cidade, né, então, o uso de mapas, não sei se enquanto geógrafa, né, vamos dizer assim, eu sou suspeita a pensar dessa maneira, mas o uso da cartografia, por um primeiro momento, é sempre bem interessante. Aí depois você vai ver se o teu trabalho é mais um intuito de uma formação para práticas educativas ou se realmente há uma intenção de fazer incidência política, né, de identificar o problema que eles têm e levar essa demanda para ou para uma Câmara, ou para a Câmara, né, de vereadores, ou pensar em algum projeto, e você possa, inclusive, ter patrocinadores, né, porque hoje em dia, esse trabalho educativo que se faz usando a cidade dentro da proposta de redes educadoras, tem muito empresário querendo investir, né, trabalhar a valorização da sua marca a partir do financiamento dessas pequenas iniciativas, assim, principalmente vindo de bairro. Assim, eu não teria uma receita, sabe, para te dar, mas eu diria que esses são os caminhos, assim, primeiro a ser feitos. Sim, sim, obrigado. Agora eu só tenho um Instagram, mas eu espero que depois isso mude. Obrigado. Não, imagina. Professora, eu tenho uma última dúvida, aproveitar e agradecer em voz, né, pelas coisas que você me respondeu na primeira pergunta que eu fiz. Uma pergunta que eu tenho, assim, mas uma pergunta assim que eu pergunto tranquilamente, porque eu sei que é uma coisa polêmica, né? O que você acha desses financiamentos desses bancos?
nas cidades. O Buddy, o Banco Mundial, eu fui numa conferência ano passado que teve aqui em São Paulo, das cidades, cidades sustentáveis, né? Tinha funcionário de governo que vinha até constrangido, falando, nossa, eu tô indo num evento do Banco Mundial, não tô acreditando numa coisa dessas, porque não é pessoas que viam isso com bons olhos, né? De certa forma até um pouco autoritário, assim. Então, eu não sei também, eu venho de um país neoliberal, que é o Chile também. O Chile, o banco é muito presente na cidade, né? Como planeja, como diz para onde vai e tudo. Não é à toa que a gente recebeu um financiamento exclusivo do FMI, que eles destinam para um grupo seleto de pessoas. Mas eu não sei também, sou aberta a discutir esse tipo de coisa também, não quero parecer que eu estou condenando o banco nem nada, mas também é mais para entender. Por conta da nossa base, vamos dizer assim, teórica, tudo, a gente sempre lança o olhar crítico, né? E tem que lançar mesmo o olhar crítico para questionar quais são as intenções, quais são os fins da proposta, né? Qual vai ser de fato o fim da proposta. Mas tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer assim, é que, por exemplo, quando eu tomei conhecimento do financiamento, dessa linha de financiamento, Cidades Emergentes Sustentáveis, do BID, para a América Latina, no qual João Pessoa ainda estava pensando, né, em pegar esse financiamento, quando a gente olha para a metodologia, ela é muito bonita do ponto de vista teórico. Sabe, a questão de se criar no caso dessa específica, né, que tinha embutido a ideia de se criar uma rede de monitoramento, onde essa rede de monitoramento não podia ser composta pela gestão, né, teria que ser só composta era a universidade, era setor de comunicação, era o empresariado e a sociedade civil, eram esses quatro blocos, esses quatro agentes, vamos dizer assim. Mas aí, quando você vai ver como está sendo implantado, sabe? E aí a gente percebe que o problema está justamente nos agentes públicos da escala nacional. Assim, como chega até o ponto, assim, de como tudo está sendo regulado por esses dispositivos jurídicos que a gente tem. Por exemplo, todo tipo de financiamento supranacional, ele tem que passar pelo Tesouro. Ele tem que passar pela União. Uma cidade ela só vai ter aprovação ou não de receber aquele financiamento se a equipe, vamos dizer assim, do governo nacional disser que aquela cidade tem sim condições, autonomia, vamos dizer, para poder receber. E aí, quando passa por essa rede, a gente já começa a perceber que é uma rede de influências. Da mesma forma como acontece para as transferências, né, que a gente tem, ou seja, a gente tem o quê? Uma Constituição que diz que há uma distribuição das competências, mas a gente tem uma centralização financeira, né, da distribuição das nossas finanças, ou seja, o município está sempre dependendo daquilo que vai vir do Estado, que vai vir do governo federal, né, porque o IPTU normalmente às vezes não dá conta, mas a nossa própria Constituição abriu a prerrogativa dos prefeitos, né, vamos dizer assim, poderem fazer esse tipo de acordo. Então, sempre o meu questionamento, assim, o que eu coloco é como ele está sendo conduzido, como o processo está conduzido. Porque a intenção, a princípio, por mais que a gente desconfie, saiba quais são os fins dela, porque a gente está falando de banco, a gente está falando de uma organização financeira, mas como é que o recurso vai ser usado? E como é que está sendo manipulado para que esse recurso seja usado? Eu acho que esse é o ponto da crítica que a gente tem que fazer. E aí, quando a gente passa e vê isso, no caso, João Pessoa, fazendo estudo de caso de João Pessoa, nada do que estava na metodologia do banco foi cumprido. Nem o processo de formação da rede, nem a forma como os projetos deveriam ser aprovados para poder receber financiamento, sabe? A gente tem obras que estão recebendo financiamentos milionários, estou falando assim de coisas da casa de 86 milhões, que não se teve audiência pública, é uma obra gigantesca dentro da cidade, que tem uma relação com a questão da mudança climática, que é uma obra na barreira de Cabo Branco para contenção da erosão da barreira, que não passa por uma audiência pública. Então, eu penso, na verdade, esse processo ele está muito nesses agentes, nessa constelação de forças, que está tanto dentro de uma escala internacional, mas também, sobretudo, nacional. A gente precisa olhar essa constelação de forças na escala nacional para poder entender como é que o processo está sendo engendrado.
sabe? E para fazer essa crítica ao financiamento. Óbvio, no primeiro momento, a gente precisa fazer a crítica do quais são os benefícios, né, vamos dizer assim, que um banco lucraria promovendo obras de infraestrutura sustentável para uma cidade, como João Pessoa. Mas e quando essas obras nem sustentáveis são? Sabe? E quando o processo que era para ser democrático, não é democrático. Então, é complicado. É complicado, porque também não dá para negar o dinheiro que se vem, né? Ou seja, a gente tem problemas que realmente precisam ser solucionados e, de fato, mas eu acredito numa máxima, assim, que o Marcelo Lopes coloca, que a gente aprende fazendo, né, e vivenciando esses processos, assim, para poder tentar entender uma solução. Porque não dá para pensar em, tipo, que institucionalidades nós criaríamos que seria capaz de resolver esse problema, né? Porque as nossas instituições, elas são instituições liberais, no final das contas, né? E elas vão agir em proveito dessas práticas e desses fins liberais. Então, é complicado até, vamos dizer assim, para fazer a crítica também, né? Para ela não ficar uma crítica tão superficial, vamos dizer assim. Mas aqui em João Pessoa é isso, é um financiamento supranacional, passa por decisões que foram tomadas na escala nacional, aquilo que estava posto na metodologia não foi cumprido e, por conta hoje de um alinhamento, vamos dizer assim, político, que é a nível municipal e nacional, nada, vamos dizer assim, tem sido colocado à decisão ou ter sido democrático, né? A decisão dos projetos que estão sendo feitos a partir desse financiamento tem sido democrático. Vocês estão respondendo a pergunta? Respondeu sim, professora, mas eu fiquei na dúvida, porque o BUD, você disse que João Pessoa não atendeu os critérios do BUD, né? Mas o BUD não cita como o João Pessoa como um exemplo de cidade? Não, João Pessoa atendeu os critérios. João Pessoa atendeu os critérios. O que João Pessoa não fez foi cumprir o que estava posto na metodologia do banco. Ele cumpre, ele tem a metodologia para você elaborar o plano, né, sustentável, ok. Só que a metodologia não é só a elaboração do plano, é desde a elaboração, onde as atividades prioritárias são sinalizadas, e depois de elas sinalizadas, vem a sua execução. O processo de execução, ele não está livre, vamos dizer assim, dos dispositivos que nós temos para poder monitorar e fiscalizar qualquer tipo de obra. E aí é isso que passa por cima, entendeu? São obras que não passam por audiência pública, são obras que não foram discutidas com a sociedade, é nesse sentido. Foi o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Entendi. E o banco não questiona isso em nenhum momento? Não, a gente fez carta para o banco não deu resposta, e a gente ficou em cima, assim, da Caixa Econômica, né, que seria o órgão que liberaria, e a gente não teve sucesso. Não teve sucesso. A gente nem sabe até que ponto está o estágio dessa rede de monitoramento, porque chegou num ponto que, quando foi para institucionalizá-la, né, ou seja, tornar ela uma verdadeira rede, assim, estava lá, eles passaram para a gente a redação do regimento, e na redação do regimento tinha para cada um CPF, para cada 100 CPFs você poderia ter um CNPJ, ou seja, um CNPJ valeria 100 CPFs no processo decisório. Então, a gente achou isso totalmente injusto, nós da academia, né, o grupo da academia com o grupo da sociedade civil, e a gente se retirou do processo. E nessa retirada a gente enviou uma carta para o BID e a gente não teve resposta até agora, mas as obras seguem. Entendi. A gente tenta fazer força nas redes sociais, assim. Geralmente, quando alguma obra é questionável, a gente consegue ter algum tipo, vamos dizer assim, de mobilização, a gente consegue fazer força na rede social, mas
tem sido muito pouco. O processo, assim, de atropelamento é gigantesco. Entendi, professora. Eu acho que podia ser um processo mais próximo da população, né? E um pouco mais transparente também, nesse sentido. Uma vitória que a gente teve aqui em João Pessoa foi com a comunidade do Porto do Capim, né? Que existia, dentro desse plano, está elaborado como contrapartida, na verdade a prefeitura colocou como contrapartida, um projeto de um parque ecológico, onde essa comunidade ribeirinha tradicional está instalada. Mas essa comunidade, por ela ter uma formação política boa, vamos dizer assim, porque ela já vem recebendo trabalhos da universidade, trabalhos de projetos de extensão da universidade faz bastante tempo, então eles conseguiram, e eles já têm a tradicionalidade reconhecida pelo Ministério Público, então eles conseguiram fazer uma frente forte, assim, contra a ação, né? E sempre expondo o BID, né, como responsável, mas a obra ficou parada, mas eu diria muito mais por uma força que essa comunidade tem e uma atuação do Ministério Público frente a isso, do que eu diria, vamos dizer assim, por um mero ativismo, sabe? Entendi, professora. Obrigada por esclarecer a situação. Eu acho o BID, eu acho que ele tem um segmento teórico muito bom, assim, também, de métodos, mas eu acho que ele faz as coisas muito na surdina, por vezes. Isso também em conjunto com o poder público, né? Eu fui descobrir em campanha eleitoral que São Paulo pegou um empréstimo no último ano, né? Isso não são coisas que eu vi nem na nossa base de dados aqui em São Paulo e nem também o banco, eu não vi nenhum pronunciamento do banco em relação a isso. Mas é isso, muito obrigada. Por isso que o trabalho de ativista, o monitoramento na Câmara, tentar monitorar outros bancos de dados também, são fundamentais, né? Nesse processo de ativismo que a gente faz. Oi? Oi, André. Oi, acho que alguém mais vai querer fazer alguma pergunta. Eu, não, na verdade, só tinha ficado pendente, que eu ia falar no início, eu acabei não falando. Era... Pendente não, é porque quando eu fiz aquela pergunta no início sobre o mapeando como urbano, era mais pelo resultado mesmo, porque eu vi, né, o mapa e tal. Eu até compartilhei com o pessoal dentro do Engaje, porque eu achei muito boa a forma também de... Era uma forma de denúncia, né? Tinha várias denúncias, assim, das questões, né, da cidade, e no caso acho que era até focado na questão dos rios mesmo, né, da água, das comunidades também. Eu achei uma forma bem interessante, justamente a forma da linguagem, né, falando também essa questão do ativismo, enfim, eu achei que trouxe, o resultado foi muito bom, assim, em termos de graficamente, também a própria linguagem mesmo. Eu não me lembro, acho que a comunidade também participou, né, as comunidades participaram do processo. Eu achei que foi muito bom, porque é uma forma, né, de ter essa denúncia de uma forma que eu acho que todo mundo consegue, né, acessar a informação e compreender. É bem descomplicado mesmo, assim, não achei nada complexo, assim, a linguagem, enfim, tanto visualmente como escrita também, acho que, enfim, só pontuando mesmo essa questão do resultado do projeto, eu achei que foi muito bom. Eu costumo dizer que o mapa é um dos principais instrumentos políticos que a gente tem, sabe? Porque as pessoas, elas tendem a cuidar das coisas que elas sentem que quando são delas. No geral, a gente também, né? A gente cuida das coisas quando a gente sabe que cuida mais das coisas quando a coisa é nossa. E o mapa, ele te dá esse sentido de pertencimento, sabe? Ele trabalha o sentimento de pertencimento, de você se reconhecer num dado território e saber ali naquele território onde você está inserido. Então, isso inicia um processo, assim, eu não vou falar de apropriação, de fato, da cidade, mas é um início de um processo de apropriação, sabe? O termo apropriação que eu estou usando aqui não é nada a ver com propriedade privada, nem nada, mas é de uso do lugar,
sabe, de conhecimento, de conhecer o lugar. Então, o mapa, o uso do mapa para fazer com que as pessoas se reconheçam na cidade, conheçam a cidade, eu acho um dos mais eficazes, assim. Desde aí você pode abordar de diferentes maneiras, desde pensar numa cartografia social, a pensar numa contracartografia, que foi o caso do mapeamento comum. É um mapa que ele está até aqui, ó, não sei se dá para ver, está bem na pontinha, ali, aquele mapa ali. Mas a ideia, a linguagem dele foi tanto fazer do ponto de vista visível, que as pessoas pudessem, né, reconhecer João Pessoa, a gente até sair um pouco da convenção cartográfica para aumentar o rio, para fazer com que as pessoas reconhecessem mais, inclusive os pequenos rios que existem na cidade, e todo um trabalho de ícones, né, de escolha dos ícones para poder representar os problemas. E do ponto de vista da narrativa, foi a narrativa das comunidades. As comunidades de cada rio, foram eles que falaram quais eram os problemas, com quem eles tinham problemas do ponto de vista de indústria, de poder público, e um relato também, né, que problemas eles enfrentam, assim. Então, a narrativa foi deles. E aí a gente usou de tudo, usou da arte, tem poema, para trabalhar também o emocional, né, porque não adianta a gente só estar vindo com conhecimento, com teoria, a gente precisa também fazer com que as pessoas se emocionem, para que elas participem do processo. Sabe, se a gente não conseguir emocionar, a gente não vai conseguir transformar. Então, essa é uma ideia que a gente tem, assim, trabalhar de fato com a emoção para poder buscar a transformação. Eu tinha até esquecido do poema, realmente, ficou muito massa, também tem essa parte também do poema. Eu não sei mais, mas alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ah, eu queria só falar que essa questão do afetivo é verdade. Eu acho que se a gente chegar com vários números, as pessoas vão ficar, nossa, que é isso? Poxa, eu tento fazer isso com os meus pais. É isso. É isso. A comunicação não violenta, né? Faz parte, é um dos fundamentos da comunicação não violenta. Não só a escuta, né, o questionamento, mas também sentir a emoção da fala para poder propor algo, né? Propor algo, essa é a questão. Mas, André, obrigada pelo convite de estar apresentando o Pedagogia Urbana. Tá? Uma boa oportunidade para mostrar um pouco do que a gente faz. A gente está também agora num trabalho de refletir sobre o que a gente vai fazer o próximo ano, porque a mobilidade vai ser votada, acredito, até o final do ano, o plano, né, vai ser votado até o final do ano, porque o governo federal deu prazo para apresentação dos planos, né, abril do próximo ano. E, enfim, a gente está nesse processo de reflexão, assim, para ver o que realmente é um tema oportuno na incidência da construção de alguma política pública para o próximo ano. Não, mas são sempre, assim, esses temas da vida urbana da cidade de João Pessoa. Eu que agradeço, professora, ter topado a participação. E é isso, gente. Acho que, não sei se mais alguém tiver alguma pergunta, acho que não, até pelo horário também. Muito obrigado, professora. Obrigado mesmo, assim, muito bom, assim, trouxe umas boas reflexões mesmo, né, das questões da metodologia, quando fala da questão da linguagem, né, e tudo, assim, todas essas percepções, né, da temática, pensar a temática, pensar qual é o público-alvo, isso eu acho que traz muito, é muito importante mesmo, pensar tudo isso. A gente também, enquanto GT, né, quando quer falar também, né, com os jovens sobre essa temática, enfim, cidades comunitárias sustentáveis, acho que traz a importância, né, trazer essas discussões, enfim, e a gente também aproximar, né, os jovens dessa temática. Tem muito isso, assim, também a gente já se pegou muito nessas questões de, como é que a gente faz para falar sobre essas questões, às vezes é tudo tão complexo, uns termos muito técnicos, muito
parece que distancia um pouco a galera das pautas, enfim, e aí tentar trazer isso, tentar aproximar. Acho que você falou também durante a apresentação da questão dos memes e tal, que né, enfim, pensando nos jogos também, acho que a gente tem que usar a criatividade, né? Escutar a comunidade, entrar no que eles gostam de fazer e tentar trabalhar o conteúdo a partir do que eles gostam de fazer. Sabe? Que dá para trabalhar, porque a gente está falando do urbano, da vida urbana, né? Então sempre vai ter um elemento de entrada ali que a gente vai poder trazer, né, o que a gente quer para eles. Mas é sempre bom respeitar o espaço deles e o elemento de entrada que eles vão te dar ali, sabe? Mas é isso, muito obrigada e eu fico disponível para uma próxima. Prazer vocês, gente. Boa noite. muito obrigado. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, É um prazer. Obrigada. Então, tchau, tchau. Tchau, boa semana.